noite, família Dona Dolorida, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo para mais um super encontro, um super bate-papo semanal. Hoje nós, Dona Dolorida, estamos recebendo as gerontólogas do JC Cuidar, Jaqueline Marcelino. Jaque, seja muito bem-vinda, Dona Dolorida. Jaque, muito obrigada por aceitar o convite. Eu estou muito, muito, muito feliz e todos da equipe estão também por você ter aceitado participar conosco. Vai falar com a gente também hoje a Carolina Carneiro também, a outra idealizadora do JC Cuidar. Carol, obrigada, Carol, por ter vindo. Eu estou muito, muito, muito contente mesmo que deu certo depois de algum tempo, né? A gente ensaiando esse encontro, que bom. As meninas estão correndo bastante, a agenda delas também bem corrida com esse novo projeto. Então, que sorte a nossa de ter conseguido hoje um dia. Meninas, por favor, se apresentem para o nosso público. Fiquem à vontade para falar. Oi, gente, eu sou a Carol, eu sou gerontóloga do JC Cuidar e obrigada, Mayra, pelo convite. A gente também está muito feliz em participar aqui e vamos lá. Jaque. Também sou gerontóloga e obrigada, Mayra, pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Ai, que bom, eu fico muito feliz. Vamos lá, então. Nosso tema de hoje é envelhecer dói? E aí, meninas? E aí, gente, vocês que estão assistindo, envelhecer dói? O que vocês acham? Tem vários assuntos, né, para ser conversado sobre exatamente este tema, muitas dúvidas, muitas pessoas têm medo, né, do envelhecimento, não sabem o que esperar para o futuro. Outras pessoas já estão passando por essa fase com experiências diferentes, uns adoram essa fase, outros já se queixam um pouco mais. Temos também a visão dos cuidadores, como que é cuidar de um idoso, e tudo isso nós vamos conversar hoje aqui para tentar entender e suavizar melhor toda essa fase que é natural do ser humano. Eu mesma torço muito para chegar lá nessa fase, né? Peço a Deus todos os dias que me dê saúde para chegar nessa faixa etária. Mas nós vamos entender um pouco mais sobre esse processo natural do envelhecimento com a ajuda das nossas gerontólogas. E olha lá. Então, Carolina Carneiro, gerontóloga, e Jaqueline Marcelino, as duas são as especialistas do envelhecimento humano. Elas fazem parte do JC Cuidar e mais para frente elas vão explicar um pouco mais como funciona esse projeto delas. Vale a pena conferir, é bem legal. Vamos lá. Meninas, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu acho que a gente trabalhou muitos anos juntas. Eu sei, assim, eu preciso falar isso para todo mundo, porque senão eu não vou conseguir dormir à noite. Como um profissional da área da saúde precisa conviver algum tempo com uma gerontóloga. Se o profissional trabalha com pessoas, principalmente idosos, eles precisam passar, porque assim, é uma visão você trabalhar por si só com qualquer outro de outra equipe, e outra visão a partir do momento que tem uma gerontóloga na equipe. Eu me tornei, assim, muito mais atenciosa aos detalhes, muito mais humanizada, com todas as dicas, com todas as orientações, com tudo que vocês nos ensinaram e me ensinaram ao longo de todos os anos que nós trabalhamos juntas. E eu tenho só gratidão por esse tempo, não só pela amizade de vocês, porque eu gosto, quero manter, e vocês fazem muito bem para mim, pessoalmente, profissionalmente, mas por toda a sabedoria de vocês, com todo o carinho, todo o jeito de conversar com o paciente, todo o acolhimento. E aqui no Dona Dolorida, nós prezamos muito o acolhimento do nosso paciente. E acolhimento aí é uma coisa que a gerontóloga sabe fazer como ninguém. Então, que sorte a minha ter tido essa oportunidade. Espero que, assim, tenhamos outras várias para a gente poder trabalhar muito juntas e ter outros projetos mais para frente. Mas, assim, muitas pessoas não sabem diferenciar de um gerontólogo, de um geriatra, por exemplo. Muitas pessoas confundem. Então, eu vou deixar esse espaço aqui para vocês explicarem o que é gerontologia. O que a gerontologia faz? A gerontologia. Bom, a gerontologia, Mayra, então, para quem não sabe, é a ciência que estuda o processo do envelhecimento humano, tanto nas dimensões biológicas, sociais e psicológicas.
E aí eu acho que é esse o diferencial, né, do profissional que sai dessa graduação. Ele tem esse olhar geral do idoso e do envelhecimento. E aí, já complementando, então, o gerontólogo é um profissional que faz uma graduação em gerontologia. Hoje temos graduação em gerontologia na USP, que é onde eu e a Carol nos formamos. Temos também na Universidade Federal de São Carlos e na Universidade de Adamantina, que é em Minas Gerais. Então, o gerontólogo ele é capacitado para trabalhar na administração ou na gestão e atenção ao envelhecimento. Com essa formação biopsicossocial que a gente tem, nós somos habilitadas para trabalhar tanto na microgestão, que é um atendimento mais... Opa! Já que Passa aí o slide. Eu estou tão empolgada em escutar vocês falarem que até esqueci do slide. Pode continuar. Pode ir, pronto. A microgestão. A microgestão, que é um atendimento mais individualizado, né, atentando para as necessidades do idoso e de cada família. A gente pode trabalhar também na mesogestão, que é trabalhar nos serviços que atendem aos idosos, né? Instituição de longa permanência, centro-dia, clínicas e hospitais. E também podemos atuar na macrogestão, que é aí na parte de políticas públicas, atuando então na implementação e na criação também até de leis voltadas para o envelhecimento e para os idosos. Que legal, então é bem amplo esse trabalho mesmo, né? A gente às vezes acha que o profissional pode fazer uma determinada coisa e, no entanto, olha só quanta coisa um gerontólogo pode, deve e é super capaz de fazer. Vamos lá. Meninas, qual que é a prevalência de idosos no Brasil e do mundo? A prevalência de idosos, a gente percebe no mundo um aumento, né, da população idosa no mundo todo, não somente no Brasil, e isso se deve ao aumento da expectativa de vida, né, as pessoas têm vivido por um tempo maior, né, então a longevidade está maior, e também uma diminuição, uma mudança na característica das famílias, né, então também diminuiu a taxa de natalidade, que é a diminuição do número de de filhos por casal, e também de crianças nascendo, né? Não somente o número de crianças por casal, mas o número de crianças nascendo também tem diminuído. Então, a expectativa é que tem-se uma previsão de que em 2050 os idosos serão em número maior do que as crianças, né? Que é o que a gente chama de inversão da pirâmide etária. Né? Então, nós percebemos isso e é por isso que é importante, né, a presença de profissionais que são especializados no envelhecimento, especializados na velhice e tanto profissionais quanto também políticas públicas, né, para isso. Então, o profissional gerontólogo, ele participa em todas, né, como a Jaque explicou, em todas os aspectos, né, que é tanto junto ao idoso, junto aos equipamentos que cuidam dos idosos e às políticas públicas. Maravilha, vamos lá então. Gente, eu tenho um invasor aqui, como em todas as lives, né? Como é envelhecer no Brasil? A gente sabe que esse processo de envelhecimento ele não é fácil em um monte de lugar, né, independente do país que você vive, esse processo de envelhecimento é muito difícil, principalmente se a pessoa não estiver bem focada, bem preparada, tanto físico quanto emocionalmente. O envelhecimento pode ser tanto bom quanto ruim, né, tanto difícil, digamos assim. E aí eu queria saber de vocês, como que seria esse cenário ideal de um envelhecimento saudável? O que seria esse cenário ideal, na opinião de vocês? Bom, Mara, de um modo geral, assim, a sociedade está mudando, né? Então, aquele pensamento que se tinha antigamente de que o idoso é inútil, de que é incapaz, já também não existe mais para a maioria das pessoas. Só que a velhice também é muito heterogênea, então podem existir diversos perfis de idosos. Então, da mesma maneira que vai existir aquele idoso que é o chefe da família, que trabalha, que é superativo,
a gente, por outro lado, também pode ter um idoso frágil, que precisa de atenção e precisa de cuidado mesmo da família. Então, o envelhecimento saudável, na verdade, a gente deveria pensar nele desde novo, né? Desde jovem. Porque desde cedo a gente precisa ter essa preocupação com alimentação saudável, com saúde mental e com qualidade de vida para chegar na fase da velhice com uma saúde legal. O que a gente vê bastante também é que a geração dos nossos pais, por exemplo, não tiveram essa preocupação ou não tiveram mesmo essa possibilidade de, na juventude, ter esse pensamento de ter uma velhice saudável e ativa, né? E hoje eles estão correndo assim atrás do prejuízo. Então, se preocupando com a alimentação, fazendo atividade física, tendo uma vida social e cultural ativas, né? O que para a gente demonstra uma mudança nesse pensamento lá de antigamente. E a percepção de que a velhice ela não é o fim da vida, né? Pelo contrário, você chega na velhice, mas ainda tem muita coisa para viver. Exatamente, muito bem. A gente, eu acabei perdendo o fio da meada aqui por conta do meu filho, mas a gente falou dos fatores, quais são os fatores importantes para que possamos envelhecer? Falei de Então, tá. atividade Vamos lá. física, cuidar da alimentação. Perfeito, gente. Bem que eu avisei vocês antes, aí os seguidores da Dolorida já estão acostumados, gente, é uma loucura. Quem não tem uma criança, né, em casa, entrando ao vivo no trabalho. Bom, a gente sabe que, assim, tem muitos mitos, né, no envelhecimento, junto com ele vem muitos mitos, muitas coisas culturais mesmo, muitas pessoas falam diversas bobagens, muitas vezes, né, que acabam atrapalhando até a coragem de um idoso em enfrentar muitas coisas, digamos assim. Então, a gente colocou aqui alguns mitos, que é todo idoso vira criança. Isso é uma coisa que a gente vê muito em clínicas de fisioterapia, né? A gente percebe que os filhos tendem a querer tomar conta dos pais, mas não é tomar conta de um jeito assim, eu vou cuidar do meu pai, vou ajudá-lo, vou auxiliar. Não, ele passa a tomar decisões, e a gente vê que aquele pai, aquela mãe, aquela avó, às vezes, ela é totalmente lúcida, totalmente ativa, independente, ela conseguiria tomar as rédeas da própria vida, mas muitas vezes o familiar não deixa, porque ele faz, e aí ele faz questão de falar, nossa, mas ele não faz nada, parece que vira criança, dá mais trabalho com os meus filhos, por exemplo. São esses tipos, o quão prejudicial esses tipos de mito, o quão é prejudicial para a saúde psicológica mesmo de um idoso, a gente florescer demais esse tipo de conversa? Bom, primeiro que mitos, né, são frases de senso comum, né, que são aquelas frases que todo mundo fala, mas que a gente não deve falar, né, mas elas acabam sendo incutidas mesmo, né, como a Mayra disse, na cultura, né, e às vezes dentro das famílias e tudo mais. E quando nós percebemos, nós já estamos falando, nós já estamos reproduzindo e nós já estamos achando que aquilo é realidade, né? Então, como a Mayra falou, todo idoso vira criança? Não, né? Porque ele tem tem uma história de vida, né? Então, ele não vira criança, né? Eu escutei isso hoje, né? Coincidentemente, eu escutei isso hoje, né? Uma pessoa falando que, olha, depois das sequelas de uma doença que um idoso teve, ele virou criança, porque ele não anda mais, né? Uma criança de 1 ano que não anda mais. Então, não é assim, né? Quando a criança, ela ainda tem tudo a aprender, mas o idoso, ele já passou por uma história de vida, né? E isso prejudica a autonomia e a independência dele, né? Quando a gente dá ouvidos a esses mitos, né? A velhice não é sinônimo de doença, né? Como diz alguns mitos também. Não é sinônimo de inutilidade. Não vou fazer mais nada. Também não é dizer também que idoso tem que sentir dor, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Isso então, é uma das coisas que a gente escuta tanto, né? Para que... Nossa, não envelhece porque envelhecer é sinônimo de dor. Vai sentir dor, ou então, a minha dor é coisa da minha idade. Como a gente escuta esse tipo de coisa? Eu também escutei essa semana, também com tanta idade, né, quanto a dor, né? Pois Por isso que
Mas não é assim, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso um pouquinho mais para frente. Mas, como nós dissemos, a velhice ela é heterogênea, né? Então, cada pessoa é de um jeito. Então, nós não podemos generalizar, né? E o mito, ele é uma ideia falsa, né? Uma inverdade. Então, quanto mais a gente repete, mais as pessoas incorporam isso. E isso mexe com o psicológico e com até a autonomia, a independência, quando a gente fala para uma pessoa, não, você não vai fazer, ela vai ficando cada vez mais sem atividades, né, fica cada vez mais sedentária, cada vez mais sem vontade de fazer as coisas, porque ela acha também, ela passa a acreditar também que ela não tem capacidade, então isso influencia em todos os aspectos. Né? Pior que é verdade. Sabe uma das coisas que eu escuto muito e é daquelas coisas que, assim, obviamente que muitos idosos, muitos avós, né, ele é por escolha deles e a gente respeita, porque, né, a gente respeita a escolha alheia, né, é o livre-arbítrio, mas muitas vezes eu escuto assim, eu não tenho tempo para me cuidar, eu não tenho tempo para ir no médico, porque eu tenho que cuidar dos meus netos, porque agora, assim, meu filho não quer colocar numa escolinha, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, e assim, aquela pessoa precisaria tomar conta da própria vida, tem tanta coisa agora, depois que ela, teoricamente, conseguiu encerrar aquelas responsabilidades mesmo de trabalho, de sustento, né? Chegou, enfim, a aposentadoria, que a gente sabe que não é uma grande coisa no Brasil, né, mas é o recurso financeiro que nós temos, e poderia, então, se dedicar a fazer atividades prazerosas, cuidar mais da própria saúde, e aí aquela pessoa começa a ficar presa dentro de casa porque sob obrigações que as pessoas acham porque é idoso, não precisa fazer atividades prazerosas ou cuidar da saúde, então pode ficar com os netos em casa, com os filhos, e seja lá o que for. E isso é um impacto tão grande na vida da pessoa, porque assim, aí ela entra sempre naquele ciclo de eu preciso me cuidar, eu tô muito doente, mas eu não posso porque eu estou cedendo a minha vida para ajudar um filho, uma filha, minha nora, eu tô cuidando do meu neto. Só que aquelas pessoas, elas vão continuando a cuidar da própria vida, elas vão cuidando, e aquele idoso vai sobrando. E aí chega uma hora que ele começa a cobrar a atenção. Porque se ele parou de fazer as coisas por ele para poder continuar a se dedicar por outras pessoas, então o que ele espera? Que aquelas pessoas, no mínimo, deem total atenção para ela, só que não é o que acontece. E aí vem todo aquele problema emocional, psicológico, muitas pessoas ali acabam enfatizando mais ainda ou exacerbando mais ainda as queixas de saúde. E como que a gente consegue contrabalancear um cenário desses, meninas? Como que a gente poderia tentar ajudar, aconselhar ou auxiliar, seja o idoso a tomar mais iniciativas na própria vida e falar, não, eu vou cuidar de mim porque é importante, seja um familiar, se porventura pedir um conselho, o que a gente poderia falar para esse tipo de pessoa? Peguei vocês de jeito, né? Não estava no script. Não. Desculpa. Eu acho que as pessoas, né, no geral, precisam estabelecer limites, né? Assim, é uma coisa que eu lembro que a gente sempre falava, né? Uma sempre fazia. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Aí eu lembro que muitas pessoas respondiam, é meu filho, é meu neto, é Deus. A pessoa mais importante da sua vida é você mesma. Você tem que vir em primeiro lugar. É claro que você não vai ter uma pessoa ali precisando de você, você não vai ignorar. Mas como que você vai cuidar de alguém se você não está bem? Né? Então, primeiro, vamos cuidar de nós para poder estar bem e cuidar do outro. Sim. Exatamente. E tá aí uma pergunta que pega, né? Quem é o amor da sua vida? Quem é, né? Com quem você deve. Porque assim, eu lembro muito bem também que nas nossas palestras de educação em dor, uma das analogias e que eu uso muito aqui, que é muito importante e faz todo sentido para quem escuta, é a questão da máscara do avião, né? Então, assim, eu vou colocar a máscara em mim primeiro para que eu possa, então, ter força para cuidar do outro. Porque senão eu não cuido de mim nem do outro, o outro não está sabendo se virar sozinho, como é que fica?
Então, realmente, Autocuidado, gente. né? Saúde própria, saúde mental, saúde emocional, né? Saúde física, né? Sem isso a gente não consegue cuidar de ninguém, né? E é importante, sim. A pessoa pode até ter outro como o amor da sua vida, né? Como uma pessoa super importante, mas ela tem que lembrar que ela precisa olhar para si também, né? Então, isso a gente fala bastante, a gente vai falar ainda bastante no JC Cuidar sobre o autocuidado, sobre como, né, ter esses manejos de cuidar de outro e cuidar de si, né? Porque a gente acaba realmente negligenciando a nossa própria saúde, né? Quando cuida de outro. Mas isso não é privilégio de um ou outro, né? Porque isso acontece com muitas pessoas e a gente entende a sobrecarga, né? Mas é por isso que a gente está aqui para orientar. Maravilha. Vamos lá, então. Sociedade versus idosos. Como que a sociedade trata esses nossos idosos? A gente sabe que a sociedade ela é bem placável, né? Tem um padrão ali que acha que aquele padrão X faixa etária é a idade produtiva. Quando você passa daquela faixa etária, você acaba teoricamente não colaborando com muitas coisas ou dando mais prejuízo do que colaborando, e a gente sabe que isso não é verdade de forma alguma, mas infelizmente a nossa sociedade, seja com idosos, sejam com pessoas que têm algum problema de saúde, os nossos seguidores aqui, muitos que têm a dor crônica, principalmente a fibromialgia, sofrem na pele também essa questão de preconceito da sociedade. Então, como que é? Como que é essa questão da sociedade versus idosos? Como vocês enxergam isso? O que vocês falariam para as pessoas? Aqui a gente colocou alguns itens para ser discutido, aqui entre preconceitos, abandonos, excessos de cuidados, culturas. O que a gente fala sobre isso? Então, é assim, o idoso, ele é um membro participante da atividade, ativo, ou às vezes pode não ser tão ativo, mas ele precisa ser respeitado dentro das suas particularidades, né? Então, o idoso, ele não é um oponente da sociedade e nem a sociedade tem que ser oponente a esse idoso. Muitas culturas, inclusive, têm o idoso como portador de sabedoria, valorizam os ensinamentos, né, que esses idosos podem passar para as outras gerações, mas, infelizmente, outras culturas associam a velhice como o fim da vida, como a inutilidade, e realmente acabam desprezando e desvalorizando os idosos. Falando um pouquinho no contexto familiar, a gente pode encontrar dois casos: os casos de abandono e os casos de superproteção. Nos dois lados, né, tanto de um extremo ao outro, é muito prejudicial para o idoso, tanto emocionalmente quanto fisicamente. O abandono ele vai gerar solidão, vai gerar depressão, sentimentos negativos, enquanto a superproteção, como a Carol até já falou, ela vai interferir na diminuição da autonomia e da independência do idoso, causando aí uma diminuição das atividades. Então, aquele familiar que quer fazer tudo, né, que quer abraçar o mundo no lugar do idoso, vai fazer com que ele fique cada vez mais frágil, cada vez mais dependente. Perfeito. Você vê aqui que tem um dos comentários que foi do slide anterior, quando a gente falou dos mitos. Então, eu vou até colocar aqui de novo, porque senão vai passando e a gente acaba não dá tempo de ler. Margarete Guild, Margarete Pedra, minha paciente há muitos anos atrás, muitos mesmo, que delícia de pessoa. Ela na biblioteca da IASH, né? Eu li. Gente, ela é um amor. E aí ela colocou aqui, começa tudo de novo, ou seja, depois que aquela pessoa já cumpriu aquele dever de ter um filho, criar, ajudar, então ela poderia ter a tal liberdade esperada para poder cuidar da própria vida, se colocando em primeiro lugar, como deveria ser. Ela então passa a ter que iniciar tudo de novo, cuidar do neto e ficar preso, e não pode, isso aqui. Então, na opinião da Margarete, é uma falta de respeito com os avós, por exemplo. Eu, particularmente, eu entendo todos os lados, eu concordo com a opinião, quando a gente, então um fato pessoal, quando meu marido e eu, nós planejamos ter filhos antes de engravidar,
a gente já tentou montar um esqueminha até de escola para não sobrecarregar nenhum familiar e deixar eles como rede de apoio quando a gente realmente precisasse. Porque a criança ficou doente, alguma coisa assim, que é, né, uma exceção, mas jamais tirar a liberdade, nem da minha sogra, nem da minha mãe, porque, gente, pelo amor de Deus, já criaram tantos filhos, né, mais essa, não, a avó tem que ser avó, a avó tem que ser avó, tem que aproveitar, né, não ficar naquela obrigação, mas isso é uma opinião pessoal minha, desculpem aqueles que não concordam comigo, é só questão de opinião. Aqui tem o Wellington Aze. O Wellington Aze, ele é tio do meu marido, nosso tio Dida. Que bom que você está aqui, Dida. Então ele colocou aqui. O idoso acaba perdendo a autoestima, né? Em relação a tanto preconceito, tanto abandono, tanta questão de cultura negativa, excesso de cuidados, muitas vezes acaba realmente mexendo ali, né? Com a própria independência e autoestima daquela pessoa, né? Aí a Maria Valci, a gente seguindo, às vezes deve fazer como algumas avós falam, que quem pariu o Mateus que cuide. Tem muitas mães que exploram as avós, né, no caso as mães das mães, e deixa os filhos ir para sair e se divertir. Nós temos esse cenário também, isso acontece muito, né, meninas, que às vezes até para poder trabalhar ou alguma coisa assim, vá lá. Às vezes é uma necessidade mesmo, não conseguiu escola, mas realmente tem esse fator, né, das pessoas irem se divertir e achar que os pais, porque já são mais velhos, eles não precisam ter esse momento de diversão, então pode cuidar dos meus filhos que eu vou varar a noite me divertindo. E isso mexe muito, né, porque são geralmente aquelas pessoas que não conseguem falar um não conseguem, às vezes ficam com medo, se eu falar não, eles não deixam mais eu ver o meu neto. É um impacto emocional muito grande, né? Na vida desse idoso. Eu acho que, como você falou, tem casos e casos, né? Às vezes é uma necessidade, uma emergência, e aí o avô ou a avó tá ali e pode, de repente, ajudar. Ajudar. Mas eu também acho que é uma coisa que interfere muito nos relacionamentos, né? Que aí a avó, o avô, às vezes assume aquela responsabilidade de pai, de mãe, e aí até mesmo para a criança, né? Ela fica, eu imagino, né, que deva ficar até um pouco perdida, assim, eu obedeço quem, né? Eu obedeço minha mãe, eu obedeço minha avó, como E que cada funciona? casa tem uma regra. É complicado. Eu acho que acaba ficando Complicação. tanto para os pais quanto para os avós. Vamos lá. E aí a pergunta que não quer calar. A dor. Dor tem correlação com a idade? Eu tenho obrigação de sentir dor porque o peso da idade vem aqui deixando rastros no meu corpo? O que vocês me dizem? Por favor, é uma das coisas que a gente mais escuta com o paciente, é incrível. Essa dor que eu tenho é coisa de velho. A velhice só traz dor. Quando eu era mocinha eu não sentia nada. Depois que eu cheguei em tal idade, pronto, as dores começaram. E aí começa-se aquele mantra. Dor é coisa de velho. Todo mundo que chega em tal idade vai ter dor. Se você não teve dor ainda, você vai ter dor, certeza, quando chegar em X idade de vida. E aí? Vocês, mais que ninguém, podem responder essa questão e matar essa dúvida para todos os seguidores de uma vez por todas. Porque eu falei, o educador físico William falou, o fisioterapeuta Alan falou, as nutricionistas falaram, as psicólogas falaram. Então, vamos ver se com as gerontas falando tem um efeito positivo também. Dor tem correlação com a idade? Meninas? Carol? Ih, Carol. Jaque. Ficou muda? Ficou muda? Perdeu o áudio, Carol? Carol teve um probleminha com o áudio aqui, mas já vai se restabelecer, fiquem tranquilos. Já que pode responder pra gente, por enquanto. Tá desligado, né, o microfone da Carol. Ela desligou. Agora Aí, já, voltou? agora foi. Tá, e aí? Voltou? Voltou. Não estava desligado. Eu tive que tirar e voltar. Na hora que eu tirei, ele ficou mudo de novo. Acho que funcionou agora.
Pergunta muito É importante. porque a internet tremeu nessa pergunta. E o medo de escutar aquilo que ninguém quer ouvir. Dor não tem relação com a idade, não, 1000 vezes não, né? Sentir dor não é obrigatório só porque você ficou mais velho, né? E também ficar mais velho não significa que você vai sentir dor, né? A dor, como a gente sempre falou, né, Mayra, em conjunto lá nas aulas de educação em dor, a dor ela é um sinal de que o Sistema de corpo, alarme mesmo. isso é um sistema de alarme, ela é um sinal de que algo não vai bem, né? Então, não importa a idade, isso é um sinal do corpo humano, né? Então, pode ser criança, pode ser adolescente, adulto, idoso, qualquer pessoa sente dor. Então, sentir dor é normal. A Mayra sempre falou isso, né? Sentir dor é normal. Precisamos sentir dor. Imagina se a gente passa por essa vida sem esse sistema de alarme, sem essa sinalização que tem alguma coisa errada. Como a gente vai sobreviver? A gente coloca a nossa vida em risco. Isso, sentir dor é normal. Significa que tem uma lesão, que tem uma inflamação. Não significa que você está velho ou que você está novo. Não tem nada a ver com a idade, a dor. A dor é um sistema de alarme do corpo humano, né? Mas tem que é bom sempre ressaltar, né, Carol, para o pessoal que, assim, sentir dor é normal, precisamos dela para garantir a nossa vida, mas sentir dor o tempo todo, aquela dor contínua, angustiante, que te faz mal, essa dor não é normal, tá, gente? Então, vamos esclarecer só para não restar dúvidas aqui no pessoal. Nós vamos matar depois as mensagens da Dona Dolorida. Não, o que a gente quer dizer é que, assim, sentir o sistema de alarme, né, de dor, é um sistema normal. Então, não tem nada a ver com a idade, tem a ver com os sinais que o nosso corpo emite ao nosso cérebro, né? Mas o que não tá certo é, como a Mayra falou, sentir dor sempre, por muito tempo, continuamente, uma dor forte o tempo inteiro, né? Isso que não tá certo, né? Quando essa dor acontece a todo momento, até em toques, né, mais leves, menos agressivos, né? Como no caso da fibromialgia, né? Às vezes a pessoa só de passar a mão, deslizar, a pessoa já sente uma dor absurda, né? Como se tivesse tomando um choque. Mesmo. Isso, ou apertado, né? O ferido, né? Como se estivesse queimando, enfim. É uma dor insuportável no mínimo toque. E isso não é normal, né? Então, a gente tem que sempre procurar as causas da dor, né, os diagnósticos da dor, né, por que está sentindo dor? Então, não é porque está idoso, né, nem porque está com a idade avançada. Mas, de modo geral, os idosos, eles costumam sentir muita dor, porque eles têm mais possibilidade de ter dores articulares, por exemplo, né, como o caso da artrose, da artrite, que são inflamações, né, nas articulações, que muitos idosos, alguns idosos acabam tendo a artrite, e a artrose, que é um desgaste, né? Então, conforme você vai envelhecendo, todas as células do nosso corpo, elas também envelhecem, elas desgastam, elas diminuem em quantidade, né? Então, a artrose, por exemplo, é um desgaste das células, né, das articulações. E como essa articulação está diminuída, né, em cartilagem, o osso desgastado, com o passar do tempo, a pessoa pode ter dor por causa dessa, pode ser que ela não tenha, pode ser que ela tenha artrose e ela não tenha dor, mas pode ser que ela tenha dor por causa disso, mas porque ela está exposta a mais tempo a esforços, tanto esforços quanto impactos e pesos, né? Então, às vezes, o sobrepeso, o peso corporal mesmo, e às vezes a atividade que a pessoa desenvolveu ao longo da vida, né? A atividade laboral dela era uma atividade que ela carregava muito peso, ou ela tinha uma postura, né, de levantar, abaixar, que sobrecarregava aquelas articulações, né? Então, ela está exposta a mais tempo aos esforços e aos movimentos repetitivos. E é por isso que ela sente dor, né, diante de um diagnóstico de uma doença,
né? E não porque ela está idosa. Maravilha. Eu lembro bem que vocês fazem, a gente fazia sempre nas nossas palestras de educação em Dora ali, vocês mostravam uns slides sobre as questões, né, físicas, enfim, de quando a gente chega nessa idade. E eu queria que vocês falassem um pouco. Um dos exemplos que vocês usavam bastante era a questão também da diabetes, quando a gente fazia a correlação de dor, né? Não é porque você está ficando mais velho, você tem dor, não é porque ela aconteceu ali, muitas vezes são a forma de que como vocês levaram a vida. A gente citou isso na live da semana passada com as nutricionistas, as professoras da Universidade de Santa Marcelina, Alexandra e Irani, elas frisaram muito a questão também do quanto você se cuida hoje ou não se cuida, é o que você vai sofrer lá na frente, são as consequências que você vai sofrer quando chegar lá. Mas as pessoas tendem a achar que porque chegou em X idade, quando eu cheguei na minha fase idosa, eu desenvolvi pressão alta, desenvolvi diabetes, desenvolvi, sei lá, colesterol, desarranjou tudo. Eu comecei a ter dor, e na verdade a conta chegou nessa parte, mas foi o estilo de vida que você veio trazendo desde a sua juventude. Então, assim, eu sei que você acabou de falar mais ou menos sobre isso, mas eu lembro, é que eu não lembro, eu deveria ter colocado aqui esse slide, porque era tão legal sobre essa demonstração ali dos fatores. Então, os fatores realmente biopsicossociais também que vocês falavam. Lembra de como a pessoa tem mais tempo livre, a pessoa acaba, às vezes, focando mais em coisas que não são tão prazerosas e deixando de fazer outras coisas. Muitas pessoas se sentem sozinhas porque os filhos casaram. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa mudança, né, de rotina quando a gente chega nessa idade, desde o fato da pessoa se sentir mais sozinha e acabar, às vezes, não chamando dor, mas somatizando mais sensações, porque às vezes mudou a parte financeira, a pessoa trabalhava e aí com a aposentadoria diminuiu o salário, ou porque a pessoa agora se vê viúva, ou se vê sozinha, não tendo que, às vezes, não está num relacionamento tão bom ali naquela casa, a gente sabe que esse tipo de coisas também acontecem. Então, como que é essa dinâmica? O quanto essas situações interferem na vida de uma pessoa? Não sei se eu fui clara, eu falei, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Acho que você lembrou de tudo que a gente falava. Não, é porque o envelhecimento ele é uma grande mudança, né? O envelhecimento é se não a maior, é uma das maiores, né? Puta evento. É uma coisa que acontece por muito tempo, né? Então a gente está envelhecendo desde muito novo, né? Não só lá com 60 anos, né, que a gente começa a envelhecer. 60 anos é um marco dado, mas é um marco, digamos, oficial, político, né, para denominar a idade, né, e não um marco biológico, né, porque o envelhecimento ele vem desde quando a gente começa a ter mudanças, né, e mudanças que acabam degenerando e as células não tendo mais tanto aquele potencial de se regenerar, né. Então, é uma grande mudança que a gente passa por muito tempo. Só que essas mudanças, elas não são só biológicas, né, elas são psicológicas, elas são sociais, e elas são, às vezes, culturais também. Só que aí, o que acontece? Quando a gente tem essas mudanças todas, e aí juntando, né, junta-se com aqueles mitos todos que vêm junto com a cultura, junto com a família, e a pessoa acaba realmente inculcando aquilo, né, e aí ela presta atenção, ela incorpora, né, então eu tô ficando idosa, eu tenho que sentir dor. Eu tô ficando idosa, eu tenho que ficar mais sentada. Eu não posso ter atividade, eu não sou capaz de fazer atividade. Então, a própria pessoa acaba incorporando, e como você falou, Mayra, somatizando isso, né? Então, a pessoa acaba achando que ela não é capaz, que ela não pode, né? E aí tem todos os fatores também, genéticos, os fatores de estilo de vida da pessoa, que às vezes eles contribuem para a pessoa pensar isso, né? Então, de repente, a pessoa teve um estilo de vida
que proporcionou que ela desenvolvesse um diabetes lá na frente. E aí ela acha que é porque ela está velha. É porque eu estou envelhecendo que eu tenho diabetes, né? Ela não lembrou lá que quando ela era adolescente, ela falava que ela não ia comer, que ela ia comer doce, né? Que ela não ia fazer exames preventivos, que ela não ia ao médico, que ela não queria saber de prevenção porque ela não precisava, né? Que ela não ia fazer atividade física, né? Então, a pessoa tem que pensar, na verdade, no estilo de vida dela inteiro, né? Não somente lá quando ela chega na fase mais avançada, né? Pensar adiante, né? Se planejar. Eu acho que a gente tem que viver o agora. Porque o que passou, passou. Não adianta a gente ficar sofrendo pelo futuro, mas a gente precisa se planejar. Né? Ter um mínimo de planejamento para você conseguir viver melhor Isso. Promoção de saúde, né? Isso, é promoção de saúde, é a gente promover a nossa saúde, e a nossa saúde a gente promove ela dia a dia, não só agora. Hoje eu vou fazer, não sei, vou comer um lanche bem gorduroso enquanto eu posso, né? Não é assim, né? Então, assim, a gente pode comer o lanche gorduroso uma vez ou outra, né? Mas a gente tem que pensar, mas peraí, será que eu posso, né? Será que eu devo? Né? Será que a minha saúde me permite, né, que eu faça isso? Não a minha idade, né? Mas a minha saúde como um todo. Perfeito. Vamos ler alguns comentários aqui. Eu quero mandar um beijo especial para a Gislene. Gislene acabou de entrar na live, ela é de Araras. Obrigada, Gislene. Você é muito querida. Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Muito obrigada por ter entrado. Vamos só ler alguns comentários para a gente ir passando, que está vindo bastante, e depois a gente acaba passando batido. Tá, e aí vem aqui a Claudineia. Bom, isso mesmo, concordo, também concordo, os avós têm que curtir os netos, não ter obrigações, eu tento o máximo não precisar, mas infelizmente agora na pandemia as crianças sem aula sobrou para a vovó. Mas isso Cláudio, isso é algo extraordinário, gente. Aconteceu, ninguém estava preparado para tudo isso e a gente precisa voltar a trabalhar, então a gente se ajuda. Né? Não é bem longe desse contexto que a gente está falando, e a gente sabe que isso é uma coisa atípica. Né? Ninguém estava preparado para este momento. Maria Valdici? Enfim, ela quis dizer, né? Quando a gente perguntou, tem correlação com a idade? Aí ela... Oi? Ok, estão voltando. Oi? Desculpa, caiu minha internet. Oh, meu Deus. Mas eu acho que caiu todo mundo. A Jaque nem voltou ainda. Oh, Jesus, vamos aqui, a Jaque chegando. Agora voltou. Isso é que apagando, tomei um susto. Enfim. Aí aqui a Lucy, Lucy Catui também, uma paciente querida, chegou à idade do condor. Ô, Lucy, a Lucy fala isso, mas eu preciso contar que ela é uma paciente extremamente ativa. Faz tudo, se duvidar, melhor do que eu. Ai, a Maria Valdes disse que não, vamos passar para frente aqui um pouquinho. Ai, meu Deus. A Clau aqui. Tive experiência. Meu pai fala que se acostumou com a dor. Meu pai falou que se acostumou com a dor. Não sei se eu passei alguma coisa para frente aqui. Ah, tá. Tem uma aí da Viviane. Isso, a Viviane. A dor parece qualquer idade, Ela teve fibromialgia desde os 20 anos. É aquilo que a gente falou, né? A dor tem a ver com a patologia, né? Não com a idade, né? Então, você tem fibromialgia, fibromialgia vai te dar dor com qualquer idade, a idade que ela se manifestar, né? Exatamente. A Vivi, ela faz parte da equipe Dona Dolorida,
também ela trabalhou com a gente na Abrafibro. E atualmente ela é nossa assessora, ela está fazendo faculdade de assistência social, ela é bem engajada, tem uma ONG em Araras também, uma organização lá que ajuda as pessoas a lutar pelos direitos, né, dos fibromialgicos, então ela é bem engajada. Parabéns, Vivi, como sempre. Legal. Sempre arrasando. Ela fez um outro comentário aí, super interessante também, que ninguém acostuma com a dor, né? A gente não precisa realmente acostumar com a dor, né? A gente vai falar também um pouquinho mais para frente como que deve ser a nossa atitude, né, diante da dor. Mas não é acostumar, né, se acomodar com a dor. Tratamento multidisciplinar é sim muito importante, como ela disse, mas antes de qualquer ajuda, o paciente precisa querer ser ajudado. Né? Muito bonito. Parabéns pelo seu comentário. Que orgulho da Vivi. Ai, meu Deus, se falar alguma coisa diferente aqui. Começamos a envelhecer quando nascemos, é isso aí. A Gislaine, boa noite, já mandei um beijo para ela. O Wellington, pós-chikungunya tem alguma relação com dores articulares? Está sentindo dor, tio Dida? Conta com a gente depois. Mas não, fica... tem, né? As pessoas têm, ficam com sequelas. Infelizmente, acabam ficando com sequelas. Viviane Quirindeza, feliz por te ver aqui. Ah, tá, vamos lá. Edivan, acho que caiu, Edivan, desculpa. O Ed percebeu que a gente caiu. Aí outras pessoas também, ó, é a chuva. Voltamos. Foi um erro do servidor. Foi um erro do servidor. Caiu, todas caíram. Caiu todo mundo. Cadê a doutora Jaque Marcelina? Jaque, aqui está a Jaque, estão sentindo sua falta? Jaque, por favor, é que quando eu coloco a faixa dos comentários, acaba cobrindo a Jaque. Vamos lá, mas é rápido, isso que eu estou passando. Ela está aqui, gente. Vamos lá. Fatores importantes para serem observados nas moradias e locais em que idosos vivem, a fim de prevenir problemas que tenham por consequências quedas, pioras da dores, etc. O que a gente tem que observar, gente, quando a gente vai ali na residência ou no local de trabalho, onde os idosos mais convivem? O que a gente precisa observar para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida? Estão me ouvindo bem agora? Agora estamos. Então, é assim, a gente precisa pensar na funcionalidade das coisas. Então, por exemplo, se o meu problema é uma dor no ombro, uma dor crônica lá no ombro, eu preciso estender a minha roupa que eu lavei. Vou pegar aquele varal que eu tenho que levantar o braço e ficar um tempão com o braço levantado? Não, eu preciso, de repente, adaptar para aquele varal do chão. Põe no chão. Ou se eu tenho uma dor no joelho, meus objetos de uso diário, eu vou deixar num lugar que eu preciso ficar agachando toda hora para pegar? Não, eu vou deixar ali na altura das minhas mãos, sem precisar nem agachar, nem subir em um banco, né? Então, a gente precisa adaptar a mobília da casa de uma maneira que ela facilite o movimento, mas não piore essa dor que eu sinto. Então, a gente vai adaptar de acordo com as necessidades ou de acordo com as limitações do idoso, né, das pessoas em geral. Mas a gente sempre costuma dar algumas dicas gerais de coisas que a gente pode fazer, né, mudanças que a gente pode fazer em casa para evitar que ocorra algum tipo de acidente. Então, por exemplo, evitar tapetes nos locais de passagem, né, ou se não tiver jeito, quiser muito um tapete, procurar usar aqueles tapetes de borracha, né, que não escorrega. Manter uma boa iluminação na casa como um todo. Nos banheiros, além das barras de apoio do lado do vaso sanitário e no box, também colocar tapetes anti-banhos, né, para quando você pisar com o pé molhado não escorregar. Casas que têm escada, colocar corrimão dos dois lados da escada, né? Geralmente a gente só tem de um lado. O ideal seria ter dos dois para ter esse apoio mesmo dos dois lados. E fitas antiderrapantes nos degraus, porque às vezes é um piso que dá aquela escorregadinha mesmo, então aquela fita segura para evitar que escorregue e caia. E uma coisa que é muito importante também é pensar sempre no calçado. Às vezes a gente está em casa, quer ficar só de chinelo, mas vai fazer as coisas quando vê de chinelo, né? Aqui em casa eu fico
o cabelo em pé, que eu vejo o pessoal subindo no banco de chinelo, subindo escada de chinelo. A mãe Chiana ali. A minha também faz a mesma coisa, tá escutando ali, ó, tá assistindo ali do outro lado, também faz a mesma coisa. Sobe no banco. Aproveitei para dar aquela alfinetada, né? Eu faço Beijo, isso. mãe. A minha mãe tá também. A minha mãe, eu falo que a minha mãe ela é a fã número 1 do Dona Dolorida, Nilce. Hoje eu sei que ela está aqui assistindo, mas ela não falou um até agora, nem oi. A minha tá ali também porque ela assistindo. sabe que na hora que ela falar um oi, eu solto alguma coisa fácil. Fala, mãe, tá escutando? Olha, pelo amor de Deus! Você já. Tá escutando, Danilo? O Deusdete tá aqui também. Deusdete, um beijo pra você. Deusdete foi meu paciente há muitos anos atrás. Que alegria ver vocês aqui. Ai, gente, eu fico tão emocionada quando eu vejo pessoas. Nossa, de anos mesmo, de mais de 10 anos, 12 anos atrás. Pô, tão gostoso. Excelentes dicas. Vamos lá. Só para fechar, então, procurar. Opa, volta! De chinelo, mas procurar usar sapato fechado, né? Principalmente se for fazer alguma atividade em casa. Tomar cuidado para não escorregar, né? Com tropeços. Até porque a gente sabe, né? Isso é uma coisa que eu vou até voltar aqui para olhar vocês, que a gente sabe que a maioria das fraturas pós-operatórios que a gente atende, né, de pacientes que sofreram quedas, não foi uma queda e falar, nossa, eu sofri aquela queda que merecia realmente uma fratura. Não, gente, foram quedas bobas, quedas assim que poderiam muitas vezes serem evitadas, porque tropeçou naquele sapato que ficou no meio, não conseguiu se equilibrar, caiu, quebrou, porque escorregou, porque não tinha uma barra no banheiro, o chão estava cheio de sabão, né? E aí escorregou ali. Então são coisas que são altamente evitáveis, né? Que obviamente que às vezes acontecem, não tem o que fazer, né? Mas muitas dessas complicações a gente consegue evitar com um mínimo de orientação, com o mínimo ai, me fugiu a palavra, gente. Mas de cuidado mesmo, né? De você prestar atenção nas coisas que podem ser perigosas. Porque para nós, na nossa faixa etária, às vezes é uma queda, pode não ter uma complicação dessa. A gente começa a ficar com uma lesão, um hematoma. Minha mãe apareceu, Dona Nilce, um beijo Oi, pra Dona você. Nilce. Eu falei que ela estava escondida. Mas muitas vezes para o idoso não. O idoso, às vezes, um mínimo de uma batida já pode ocasionar, dependendo da fragilidade que ele se encontra, pode ocasionar sim uma lesão mais séria, não só uma fratura, mas como uma ruptura, né, soltar algum tendão, um músculo, né, digamos assim, para eles entenderem melhor, uma ruptura de tendão, que você vai precisar, às vezes, ir para uma cirurgia. Então, assim, não é só a questão do machucado, mas é a questão do risco, porque você vai ser internado, depois a complicação de você ter que fazer uma reabilitação, passar por diversos profissionais, e aí ficar dependendo de outras pessoas para te auxiliar naquele momento, né, que você está mais sensível pela recuperação. Então, vamos tentar evitar ao máximo, pessoal, que esses inconvenientes aconteçam. E para esse tipo de coisa, nós temos profissionais que podem te ajudar, né? Tem profissionais especialistas em não só em observar todos os fatores que tem dentro do local que o idoso fica, mora, trabalha, mas assim como todo um contexto de saúde, olhando né, com aquele olhar mais humanizado e global. Sim. E eu quero, então, perguntar para vocês, o que é o JC Cuidar? Quero que vocês expliquem para todos que estão assistindo esse projeto lindo que as meninas já explicaram para mim. Elas estão bem engajadas, eu estou apaixonada por esse projeto. É incrível, mas eu quero que elas expliquem, porque é a menina dos olhos delas. Então, o que é JC Cuidar? O espaço é todo de vocês, eu prometo que eu vou ficar quieta. Bom, JC Cuidar pode ser porque é o canal JC Cuidar, ou que é a página, né, do Facebook e do Instagram. É um projeto que a gente fez pensando nos cuidadores familiares,
né, que são as pessoas que estão mais junto, né, com os idosos, né, porque nem sempre as pessoas tem como, né, contratar um cuidador profissional, ou até mesmo quando contratam um cuidador profissional, eles não ficam em tempo integral, às vezes só dormem, ou às vezes só ficam um período, enfim. Então, o cuidador familiar, ele é cuidador sempre, né, mesmo com a pessoa institucionalizada, né, ou hospitalizada, então é aquela pessoa que acaba tendo o contato maior. E quem que são, né, os cuidadores familiares? São filhos, netos, nora, genro, maridos, esposas, né? Então, esses são os cuidadores familiares, também amigos, né? Muitas vezes, que às vezes as pessoas também não têm familiares, né? Diretos, mas têm amigos, né? Então, são pessoas ligadas àquele idoso a ser cuidado pelo afeto, não pela remuneração, né? Então, eles não são remunerados, os cuidadores familiares, que eram os ditos cuidadores informais, né? Mas informal, a gente não gosta muito de usar essa palavra, de acordo também com a Associação Mundial de Cuidadores, porque eles não são informais, né? Eles desempenham papel de profissional, né? Muitas vezes até em tempo maior. Então, eles são cuidadores como os outros, porém, familiares, né? Então, eles são ligados pelo afeto. E qual que é a dificuldade dessas pessoas, né? Como elas não são profissionais, elas não têm a orientação, né, profissional. Então, elas não sabem como lidar, muitas vezes, com a patologia, com a situação das pessoas, né, com a situação atual. E aí, ela acaba... e ainda por cima, ela carrega, né, as emoções e os conflitos da família, né? Porque ela já vem com aquela carga, né? Então, assim, ou o super pai e a super mãe, ou até a pessoa que não foi um bom pai, ou não foi uma boa mãe naquela visão, né, do cuidador, e aí ele se vê em um momento que ele tem que cuidar daquelas pessoas, né? Então, como assim? O meu pai e a minha mãe, que sempre cuidou de tudo, agora eu tenho que cuidar dele, né? Como que se cuida de um pai e de uma mãe, né? Eu não sei lidar com o envelhecimento, eu não sei lidar com as questões do envelhecimento, com as mudanças que eles carregam, né? Então, a gente precisa disso precisa orientar, né, a família, em primeiro lugar, para que ela possa ter uma atenção correta, uma orientação correta no processo de cuidar, né? Então, por isso que a gente olhou para essas pessoas, né? A gente trabalhou muito com isso, né, Mayra, juntas. Então, assim, muitas das coisas que os profissionais de saúde, eles correm no gerontólogo, o que eu faço com a família? A família não entende. Exatamente. A família não tem orientação. E aí é uma complicação, né? Porque quando a família não tem essa orientação, ela tem um impacto direto no tratamento que nós vamos fazer com o nosso paciente. Sim. Então a gente precisa que a família inteira, porque é aquele negócio, quando a gente tem uma pessoa doente dentro da casa, ainda mais quando a gente fala de idoso, não sei se o idoso tem alguma complicação de saúde, seja dor, seja qualquer outra coisa, não é só aquele idoso ou só aquela pessoa que fica doente, é uma casa inteira que fica adoentada. Porque a casa inteira se vira nos 30 ali para entrar no ritmo daquela pessoa. Então, os familiares não sabem o que fazer, e às vezes eles pecam pelo exagero de cuidados, às vezes peca pelo afastamento, por negligenciar, ou por não acreditar. Então, a gente precisa realmente que tenha alguma pessoa, algum profissional que entenda o que está acontecendo e que seja perfeitamente capaz, não que nós não sejamos, mas é que naquele momento, nosso interesse principal, apesar do acolhimento global, é a melhora do paciente, porque ele é o nosso paciente, né? Então Sim. A gente precisa que alguém consiga entender a dinâmica do que está acontecendo, porque a gente passa muito mais tempo com o paciente, escutando o lado do paciente, escuta menos o lado do familiar, e na verdade a gente tem sempre o lado A, o lado B e o verdadeiro, então precisa sim que tenha um profissional que entenda, que converse, que realmente perceba qual é a dinâmica familiar
e como ajudar, como realmente modificar aquela rotina para que todos possam conviver bem e realmente ajudar, mas da maneira correta, sem ser de mais nem ser de menos. Sim, a gente tem que lembrar que o familiar, ele é peça-chave em qualquer tratamento, né? Então, o cuidador que é familiar, ele vai ajudar que os tratamentos sejam todos melhor sucedidos, né? Porque ele que tá na dinâmica ali, né, diária, que nem a Mayra falou, né? Então, a gente precisa do olhar dessa pessoa, e a gente precisa olhar para essas pessoas, né? Exatamente. O cuidador familiar, ele geralmente não recebe remuneração, né? E além de não ter nenhuma remuneração, muitas vezes ele é o responsável pela manutenção financeira daquela casa, daquela família, né? Então, como que você organiza tudo isso? Como que você dá conta da sua vida pessoal e de cuidar do outro, né? Do seu trabalho, do seu filho, do seu marido, e de cuidar de uma pessoa que depende quase que totalmente de você, né? É uma sobrecarga muito grande, né? Difícil conseguir. Alguma coisa vai ficar de fora. E geralmente, para o cuidador, o que fica de fora é o seu próprio bem-estar. Às vezes, muito sua saúde, né? Seu autocuidado. E isso é uma das coisas que a gente pega no pé também, que a gente bate na tecla. Porque se você não cuidar de você própria, como você vai conseguir cuidar de outra pessoa? Então, né, e mais pra frente, se você não cuidar de você, você vai ser aquele que vai precisar ser cuidado. Será que você vai ter alguém que cuide de você? E aí, tá vendo como gera aquela. Aí vem aquela bola de neve, né? Aquele efeito cascata ali, né? Ciclo vicioso. Ah, mas então será que eu vou ter? E aí começa a ficar com medo de envelhecer, porque está vendo acontecer isso com outra pessoa. E fica uma bola de neve que a gente não consegue desenrolar. Então, gente, procurem profissionais que possam te ajudar. Nesse caso aqui, nós temos a JC Cuidar, é parceira da Dona Dolorida, vão ter o maior prazer de ajudar a todos. Então, entre em contato com elas, sigam a página, todas as páginas, Instagram, Facebook, YouTube, muito material bom, muita experiência, muitos anos de experiência trabalhando diretamente com cuidadores idosos. Eu tenho, garantia de sucesso, gente, por favor. Não deixem de procurar as meninas, as gerontólogas, Carol e Jaque. Vamos ler aqui algumas coisinhas. Eu acho que senão vai passar batido. A gente está finalizando aqui, já viramos uma hora, mais que uma hora de live, já está ficando longa. Não, mas rapidinho a gente acaba. Bom, vamos ver aqui, então, a dona Claudete. Beijo, dona Claudete, sempre aqui com a gente também, que bom. Mãe da Alexandra, Alexandra também é nutricionista da dona Dolorida. Que bom que ela está aqui. A gente esquece que a idade chegou. É porque muitas vezes a cabeça não acompanha o corpo, né? A gente tem isso também. A gente tem uma cabeça mais jovial, com o corpo um pouco mais envelhecido, e aí você quer fazer coisas que às vezes você entra assim, num impacto muito grande. Eu quero fazer isso, mas eu não estou conseguindo. Estou tendo uma certa dificuldade, uma certa resistência física. Aí não tem a aceitação, né, de que as coisas mudaram, né? Então, assim, eu posso fazer? Posso, mas eu posso, às vezes, fazer um pouco mais lento, né? Mas eu continuo podendo fazer, né? O negócio é não deixar de fazer, gente. A gente só precisa respeitar as limitações. Adaptação. Ou o contrário também, né? Às vezes a gente vê, não vou fazer tal coisa porque eu sou velha. Não. Também. Alessandra? Fazer. Se você consegue fazer, né? É isso mesmo. A Lê tá aqui também, a Lê beijo, a Lê também faz parte da equipe Dona Dolorida, ela é nossa psicóloga, uma das psicólogas, nós temos também a Dani, que é de Portugal, a Lê é a especialista aí em retorno à sociedade, trabalho, gerente de RH, ela nos ajuda a readaptação dos fibromialgicos nesse retorno ao trabalho, como lidar com tudo isso, todo esse ambiente. Vivi, mais uma vez, Vivi sempre participando aqui. Pior é minha avó que vai tomar banho e tranca a porta. Aí temos que virar, girar e olha aqui fora, porque a abençoada escorregou. Superamos e ela está bem. Às vezes eles querem, né? A individualidade deles, querem tomar banho e o mínimo de privacidade, né? Quer privacidade. Vale a pena uma conversa, né? Uma conversa amigável ali para poder chegar no senso comum. Tem uma dica. Tem aqueles box que ele não é transparente, né? Aquele jateado, né? Aquele jateado.
ou tem uns desenhos que dá uma tampadinha ali, aí dá para deixar a porta aberta, né? Mais seguro. Aí, Vivi, segue a conversa. Nilce, beijo, mãe. A Alessandra falando então precisa dessa avaliação, Lê. Olha, hein? Se você falar que a Dona Dolorida tem desconto. Olha lá, gente, se procurarem falar que a Dona Dolorida, para indicação da Dona Dolorida, tem desconto no trabalho delas. Cléo Carneiro, tempos de cuidar. É isso aí. Cléo Carneiro é nossa apoiadora no JC Cuidar. Ai, que linda. Faz parte da equipe. Edivan Moura também. A Claudineia, Clau trabalha agora comigo, né? Mas trabalhava com a gente também ali, faz parte, trabalha, tem bastante experiência, né? No trato com idoso. Meu pai mora sozinho, eu e meus irmãos adaptamos a casa dele com corrimão, barra de ferro no banheiro, piso antiderrapante no quintal. Mesmo assim, fico muito preocupada com ele sozinho. Muitos idosos querem morar sozinho mesmo, né? Muitos idosos já acostumaram, têm as próprias manias, as próprias particularidades e não conseguem conviver com outras pessoas, né? E realmente gera a gente vê muitos filhos de cabelo em pé, né? Com esses pais que querem morar sozinho, mas e aí? O que vocês falam? Se eles têm capacidade, independência, autonomia para isso, e eles querem, é muito mais difícil é muito pior, né? Você tirar a pessoa do ambiente dela, né? Do que você proporcionar um ambiente seguro, né? Então, assim, tudo bem, a pessoa não tem, ela tá lá morando sozinha, mas aí, e se ela cair? Vamos adaptar o ambiente para evitar a queda, né? Ou ter um familiar junto, né? Então, assim, é uma opção, que nem a Mayra falou, não é uma criança, né? De 5 anos que você fala, não, você vai morar comigo e o seu quarto é aqui, né? Não é assim, tem vontade própria, decisões, né? E assim, a menos que tenha alguma dificuldade, alguma demência incapacitante, alguma doença também, outra doença incapacitante, aí é diferente, né? Pouquinho diferente. Se não é o caso, Clau, se não é o segura caso, na mão de Deus e vai, porque confia, não tem, porque às vezes o impacto psicológico de você tirar um familiar do lar dele, onde ele tem as coisas dele, a rotina dele, faz da forma como ele quer, para tentar se adaptar numa rotina, por mais que seja filho, e que os filhos façam de tudo para agradar os pais, muitos pais às vezes se sentem como um peso a mais morando ali na casa, né? E ficam sem liberdade e tudo mais, e isso tem um impacto muito grande emocional. E às vezes esse impacto é muito pior do que o risco de uma queda, por exemplo. Sim. Então, vale a pena. Pode falar, Jaque. Quando você tira a pessoa da casa do ambiente que ela não reconhece. Então, vale a pena analisar todos os pontos, né? Tem muita. Por isso que mais uma vez batendo na tecla que é importante a gente olhar por todos os lados, gente. Não só é um conjunto de fatores ali que importa e importa muito. Ivaneide Ramos realmente traz uma mudança para todos. Estou enfrentando este momento. Que bom estar aqui com vocês. Que bom você estar aqui com a gente, Ivaneide. Que bom, a gente agradece. As meninas também, ficam todo mundo muito feliz. A Ivaneide comentou também que são erros por amar demais. É verdade, né? A gente vai falar sobre isso, a gente vem falando sobre isso no JC Cuidar, a gente já tem alguns posts lá no Facebook e no Instagram, e vamos fazer vídeos também com esses temas, né? Falando sobre quando a gente ama demais, então a gente tenta zelar demais. Eu acho que a gente já falou um pouco disso em algum vídeo, não falou, Jaque? Agora eu não lembro. Mas acho que a gente já falou, né? Se não falou, a gente vai falar. Mas é isso, aqui para não cortar já aqui nos comentários. Deusdete, lembrando que os cuidadores familiares precisam também de cuidados ou acabam adoecendo por questões emocionais, como saber lidar com a rotina demandada. É isso que a gente acabou de falar, né? Precisa realmente... Cortou meu áudio. Precisa ter um suporte também. Às vezes tem uma família que é uma pessoa da família que é o cuidador principal, mas e os outros, né? Os outros também podem ajudar, né?
certeza. Divisão, né? Divisão de tarefas. Eu acho que tudo que. Por isso que a gente precisa sempre, uma das bases para que a gente possa conseguir lidar com todas as situações é a conversa, né? Mas uma conversa positiva. Né? Uma conversa que a gente consiga realmente expor as nossas necessidades e saber ouvir as necessidades do outro. E assim conseguir achar um ponto em comum que todo mundo possa colaborar para que aquela vida, né, aquela convivência seja boa, seja, né, pacífica, e que todos possam em si fazer as suas obrigações e ainda assim poder cuidar de si próprio, cuidar da própria vida mesmo, né? Vamos lá. Gislene, eu tenho 5 hérnias de disco, um bico de papagaio, escoliose, para não parar, sofro de depressão. Gislene, entre em contato com a gente depois no Dando Dolorida que a gente faz o acolhimento, tá bom? Lembra que sempre que você não tá sozinha, então pode contar com a gente. Tudo isso com 39 anos, então aqui ela mostra que a dor, ela tem 39 anos, é uma adulta jovem e tem dor. Então dor não tem correlação com a idade. Bom, e ela tem que cuidar da mãe. Porque a nossa vida não para, né? Não tem o que fazer. Por mais problemas que a gente tenha, muitas vezes a gente tem também que cuidar de outras pessoas. Por isso, a importância de você conseguir cuidar de você primeira, para você conseguir. Para que esse fato de você cuidar da sua mãe, seja para você, ou seja qualquer outra pessoa que tenha essa necessidade, não seja um fardo. Que você não carregue isso como uma obrigação de fardo, ser pesado, ser ruim. Tenho que cuidar de alguém, mas eu estou tão debilitada e eu não tenho tempo para cuidar de mim. Não, precisa conseguir tentar se organizar pelo menos para que você possa cuidar de você e cuidar de outra pessoa. Senão, apesar de todo o amor que você sente por aquela pessoa, aquilo vai acabar se tornando um fardo. E aí vai gerar consequências para você e para aquela pessoa, porque aquela pessoa sente quando é ruim para qualquer um que foi independente, ativo, se vê numa condição que precisa da ajuda, que mesmo que seja de filhos. Ninguém gosta de passar por isso, é difícil para todo mundo. E se isso transparece, é ruim para todos que estão naquele ciclo. Então precisa ser, as pessoas precisam parar para se cuidar, para que consigam cuidar dos outros sem peso. Meninas, se vocês quiserem ir comentando alguma coisa, por favor, senão eu vou falando aqui e a gente sabe quanto a Mayra tem a capacidade de falar sem parar. Vamos lá, Vivi, você é guerreira, Gi, sempre te falei isso. O meu corpo de velho, mas na cabeça boa. A Alessandra falou que o corpo dela é de velho, mas tem a cabeça boa. A Lê também tem fibromialgia, tem bastante essas questões, apesar de ela colabora com a gente também aqui, é parceira e tem esse olhar mais humanizado por passar por isso. A Lê, vamos lá, nada de corpo de velho, você tem o corpo que você tem na sua idade mesmo, nada disso. Não vamos botar esses padrões, não, sem cultura negativa, pelo amor de Deus. Ivaneide, cheguei agora, mas eu estou observando muito, afinal é um momento que estou vivenciando. Elisângela, Eli, boa noite, Eli, amo você de paixão. Eli, ela é responsável por uma das minhas maiores alegrias na vida. Eu fui fisioterapeuta da filha dela, quando a filha dela tinha 5 anos, 5, 6. Faz muitos anos isso, gente. Eu me formei em 2004 e assim, a primeira maior emoção da minha vida foi com a Milena, quando consegui fazer a filha dela dar uns passinhos. Então, como eu amo você por isso. Obrigada. Claudineia Chagas, obrigada pelas orientações, meninas super poderosas. Carol, quer continuar lendo, Carol? Eu vou colocando aqui, você vai lendo, tá? Vamos lá. A Ivaneide, né, falou o que é que ela tá passando, né? Que ela falou lá em cima que ela tá vivenciando isso. Então, ela falou: super concordo, apenas cogitei de trazer os meus pais para São Paulo e eles adoeceram, né? Então, é só a ideia já muda, né, na cabeça das pessoas, né? Então, aí ela falou: resfriados, ficaram frágeis, quando desisti da ideia, não gritaram mais, Maravilha. né? E é isso mesmo, né? É isso mesmo. Aí voltei. Ótima conversa, obrigada e um grande abraço para vocês.
Lá, desculpas corrigindo, não griparam mais, não griparam. Nem griparam, nem gritaram. Eles deviam estar gritando, sim, Neide. Lucy, obrigada, ótimas dicas. Que bom que você gostou, Lucy. Isso mostra que o emocional conta muito. Ou se conta, gente, ou se conta. É muito desafiador. Eu não botei. Muito desafiador. Coloquei sim, gente. Muito desafiador ter a aceitação de quem precisa dos cuidados. Isso é uma das coisas que precisa ser trabalhado, né? Precisa ser bem conversado, né, gente? Sim. Porque o receber o cuidado é uma adaptação, né, também. Então, a pessoa não está acostumada a ser cuidada, ela está acostumada a cuidar, muitas vezes, né? Então, quando ela vai ter que receber os cuidados, às vezes ela não aceita, ela não entende. Então, tudo é aceitação, né? Precisa mesmo. E às vezes Ali tá dizendo... pode falar. Fala, Jaque. Você vai fazer as coisas para a pessoa, mas você vai estar ali... Tá cuidando sem cuidar, assim, para a pessoa não ficar. Tem aquele jogo de cintura, né? Tem uma malemolência nos cuidados ali, no jeito que vai conversar, e falando que a Milena tinha 6 anos na época. É isso aí, vamos passar aqui. Lucinha Rocha, eu precisei de cuidadora e realmente é uma situação terrível. Tanto pela dependência como pelo desconhecimento da cuidadora como pessoa. Já saí dessa situação, mas é traumatizante. Graças a Deus tenho cabeça fria, me considero consciente no momento. Sempre me perguntam se fiquei com depressão. Nunca, me recuso. Ao fim de um período de recuperação, tive atendimento por teleatendimento. Adorei essa, corpo de velho e cabeça adolescente. Amei vocês. Mayra, continuo sua fã. Lucinha, que bom escutar isso, que bom que a gente consegue ajudar de alguma maneira. Fico muito, muito agradecida pelo carinho. Hoje eu tô, gente, a Elisângela me fez ficar emocionada aqui. Se vocês ficarem falando assim, eu vou desabar. Então, não sabe, quando eu começo a chorar, eu não paro. Até passei aqui. Vamos lá, Alessandra. Meu pai tem 76 anos e acha que tem 10. Monta cavalo, dirige 1.500. Gente, o pai da Alessandra é uma figuraça, uma pessoa digna que todo mundo conheça. Ele é muito exemplo. Ele é muito exemplo. Deixa ele viver em paz, Ale. Se ele tá feliz assim, fazendo as coisas que ele gosta, deixa ele. Nanda, dirige a 1.500 km por hora. É só menos isso, né, menina? Isso é perigoso. Claudineia, passei por isso também com meu pai. Ele mora em outra cidade sozinho. Achei que era teimosia ele não querer vir para São Paulo, mas não. Ele não quer dar trabalho para os filhos, mas aí ficamos preocupados daqui. Isso realmente acontece, Klaus. Geralmente eles acham que vão dar trabalho mesmo. Eles não querem tirar a privacidade, também não querem perder a privacidade deles. A Ale falou que o dia que o pai dela parar, ela vai estranhar. Dona Claudete, idoso não gosta de sair do seu lugar, de frente para eles que é muito difícil. A Dona Claudete também, ela também está nessa faixa etária, mas tem a mãe dela também que é viva e mora em Minas, né, numa cidade em Minas Gerais, e recentemente a Dona Claudete perdeu o pai, a mãe dela também não quis, ela ofereceu para a mãe vir morar aqui em São Paulo, mas ela não quis sair da casa dela, não. Tá lá e a Dona Claudete é filha única, passa por N preocupações, vai sempre para Minas, né, para ver a mãe vem para cá algumas vezes, mas é isso, gente, faz parte, não tem jeito. Eles gostam mesmo de onde moram. Ai, meu Deus do céu. Fala, Jaque. Viajar, ou ficar na casa de alguém, ou ficar num hotel, dá 5 dias, você já fala, nossa, quero voltar para minha casa, né? Então é todo mundo, né? É verdade. A minha mãe mesmo, ela vem, agora ela decidiu que não vem mais para ficar muito tempo. Ela vem, ela não mora em outra cidade também. Geralmente, quando ela vem, ela fica 2 meses, assim. Agora falou que vai vir, passar uma semana, vai embora, e vai vir mais vezes e ficar menos tempo. Porque ela também gosta da privacidade dela, ela gosta. Minha mãe faz atividade física, ela sai todo final de semana para dançar. Ela tem uma cabeça muito boa e isso mantém ela sã. Você acha que quem sou eu para barrar isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que no dia que minha mãe parar, ela fica doente. Nossa, você é minha filha de ouro, cuidou da minha filha como sua filha, definir você não é difícil, você é uma grande mulher. Filhucha, acompanhe, você tem muito orgulho. Não chora, você não vou chorar. Obrigada, Eli. Meu pai, ela pegou meu buquê no meu casamento. Meu pai diz isso, que ele cuida de nós. Meu pai diz que ele que cuida de nós filhos.
Isso, gente. São os pais que têm que cuidar, né? Pais, obviamente, não cuidar de, mas a responsabilidade. Gente, ele tem responsabilidades, ele sabe a função dele. Parem de achar que vocês que mandam. Não é. Ivaneide, vocês são demais, conseguem tirar sorrisos de assuntos tão sérios e que nos causam muita atenção. Parabéns, live super descontraída. Aliás, eu tô recebendo vários elogios pelo WhatsApp. Não tá parando aqui. Legal. Vou até depois falar para vocês a proposta que falaram aqui. Eu vou até conversar com vocês depois, em off, aqui, sobre uma proposta. Legal. Sobre uma proposta, né? Uma sugestão. Reunião aqui, eu vou contar para vocês. Maria Valdeci, a gente está finalizando, falando aí os comentários. Os filhos tiraram uma mãe de 80 anos, super ativa por um problema nos pulmões, colocaram numa casa de repouso, só com pessoas com Alzheimer. Imagine uma pessoa sadia só com probleminha no pulmão. Acho uma crueldade. Tivesse colocado com pessoas lúcidas. Pior que não tiraram ela mais da casa. Só uma pessoa lúcida no meio de todos de Alzheimer é horrível. Eu já vi isso também. Disso? Eu já vi isso acontecer também e é bem complicado mesmo. Esse impacto que a Maria Valdeci falou é bem chocante até para um profissional, né? Mas assim, a gente vai falar disso também, nós vamos falar sobre a institucionalização, vamos fazer um vídeo sobre isso. Porque, assim, a institucionalização, ela não é um bicho de 7 cabeças, né? O Brasil ainda não é acostumado com a institucionalização, né? Mas ela não é horrível, né? Ela é necessária muitas vezes. Mas precisa, sim, ter uma escolha, né? Como fala, Jaque? Porque tem diversos perfis, né? De perfil. Era essa a palavra. Vai fazer uma seleção mesmo de casas, né, que tenham o perfil do seu familiar. E é isso que ela falou. Não é você colocar uma pessoa lúcida numa casa que só tenha pessoas com Alzheimer, não vai ser prejudicial para essa pessoa, né? Então, é uma das coisas que a gente vai falar no vídeo de como escolher uma instituição de longa permanência. Sim. Vamos lá. Vivi, Mayra não vai me fazer chorar, pelo amor. Não, vou fazer. Mayra, você é maravilhosa. Gente, por favor, obrigada. Você não reflete ótimo profissional. Obrigada, Lê. É isso, vamos aqui então. Meu pai mandou falar que ele também cuida dos filhos. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. A pergunta da Dona Dolorida, esse é o slogan. A gente fala Dona Dolorida, porque aprender a lidar com a dor é o melhor remédio. Todos os convidados que vêm aqui respondem essa pergunta, então, que é o slogan da Dona Dolorida. E na opinião de vocês, Jaque, Carol, por que aprender a lidar com a dor é o melhor remédio? Bom, quando você conhece, né, a dor que você tem, o que piora essa dor, o que ameniza essa dor, você vai praticar uma coisa que a gente chama de autocuidado, né? Essa dor, ela vai acompanhar, muitas vezes, as pessoas durante muito tempo, né, durante a vida, mas mesmo você fazendo tratamento, mesmo você se cuidando, se prevenindo. Mas a partir do momento que você tem esse entendimento, você vai conseguir aprender e entender quais são os seus limites, né? Como eu falei, o que piora e o que ameniza essa dor. Por que isso? Porque a dor, mesmo ela te acompanhando durante muitos anos da sua vida, não é ela que vai comandar a sua vida, né? Você não pode viver em função da dor. Uma analogia que a gente sempre costumava usar é que você está ali dirigindo a sua vida, né? Você é o motorista e a dor, ela tem que ir no banco do passageiro. Ela não pode ir no volante, né? Quem vai dirigir, quem vai comandar é você. E aí essa dor, ela pode até te acompanhar, mas você que vai moldá-la, né? Você que vai fazer essa diferença. Você que vai ser o protagonista, né? O motorista aí da sua vida. É isso, gente. É isso que a gente sempre fala, né? A gente... É como se a nossa vida fosse uma novela, mas nós somos os artistas principais, não? De jeito nenhum que a gente vai deixar outra pessoa ser vamos ser coadjuvantes para outra pessoa viver nossa vida. Vamos tomar as rédeas, é a gente que manda aqui, pelo amor de Deus. Então, aqui tem mais um comentário. Pode falar. Boa noite, gente. Sou de Araras, conheço a Vivi. Ela participa de um grupo voluntário, que é a Ara Fibro.
É uma pessoa incrível, mega dedicada, atenciosa, e o mais importante, sempre está disposta a ajudar o próximo. Ela sempre fala de você, Mayra, que bom, obrigada. A Maria Betty está dizendo que a senhora que foi internada lá numa clínica com pacientes com Alzheimer, ela tem toda a capacidade de viver sozinha, impacto feio. Lucinha, adorou vocês, que bom, olha só, elogios, que ótimo. Minha esposa está com discopatia na C5, C7, sente dores há 5 meses, não sei mais o que fazer para ajudá-lo. Conviver com a dor é muito ruim, afinal ele é o provedor da casa e para ele está sendo bem difícil. Eli, depois a gente conversa. Pode ficar tranquila. Maria Votsi, amei a live, eu também, eu estava bem empolgada, ansiosa para esse dia chegar. Meu Deus, até você aqui, grande obrigada, continue comigo. Claudineia. Passou? Nada? Foi em branco. Vaneide Carol, você é um presente de Deus. Agora está me auxiliando nessa fase delicada da minha vida. Sou sua fã e amei também suas amigas. Muitíssimo obrigada, gente. Carol, já que vocês também são presentes de Deus, só para vocês saberem. Sou fã de vocês duas, muito mesmo, muito mesmo. Obrigada. Wellington Aze, obrigada. Vocês são nota 1000. Beijos, Mayra. Beijo, tio. Sol, nossa querida fisioterapeuta, lindezas do meu coração, que bom ver você aqui, Sol, obrigada pela força. Sol é fisioterapeuta também, especialista em idosos, trabalha com a gente. Beijo, Sol. Mayra, já quero uma live com essas duas bênçãos, super amei. Vamos montar uma, Vivi, vamos desenrolar, tenho certeza que elas aceitam, né? Fazer mais uma live falando da Ana Dolorida. Estão mais que convidadas e já saibam que, com certeza, vai ter mais algumas. Meninas... Só para finalizar, e aí, envelhecer dói? O que vocês acham? Envelhecer dói? A gente tem tantos aspectos, né, de dor, pensando assim, não só dor física, como dor emocional. Eu acho que a experiência acarreta muitas condições dolorosas para a gente. A experiência de vida, né, o viver é uma arte. E você precisa saber lidar com tudo isso, né? Eu ia já que a gente, pensando nesse título, né, a gente conversou bastante e a gente pensou, se a gente pensar na dor como uma experiência que exige mudança, que exige movimento, porque a sensação, né, a experiência da dor é uma sensação, né, na verdade, e é uma sensação que exige movimento. Então, por exemplo, se você vai pisar num prego, se você pisa num prego, os seus terminais nervosos mandam uma mensagem para o seu cérebro, fala, tira o pé daí, né? Então, ela gera um movimento, né? Então, é a mesma coisa, né? O envelhecimento, elas são mudanças que vão nos comunicando o tempo inteiro, que a gente precisa, às vezes, mudar a direção, mudar o movimento, se manter em movimento, né? Então, se a gente for pensar nesse sentido, envelhecer dói, né? Porque ele comunica ao nosso cérebro que tem que mudar de posição, né? Ou mudar de estratégia, né? Mas não precisa ser uma dor crônica, nem precisa ser uma dor limitante, nem precisa ser algo que tire a nossa capacidade, né? Que tire a nossa alegria de viver, né? Não precisa doer literalmente, né, com dor física, né, nem dor emocional, mas sim algo que mude, né, o nosso cognitivo, o nosso físico, não tenha prejuízo, né, ou tenha o mínimo de prejuízo possível, mas que gere esse movimento, essas mudanças de expectativas, mudança de adaptações, né, enfim. Perfeito. Vamos lá. Só os últimos comentários. Eu tento encerrar o comentário. A gente falou que não ia fazer uma live de 2 horas. Mas, gente, a live passada foi de 2, você tá quase 1h40. Maria, você vai fazer ela quer que a gente faça uma live sobre menopausa, porque ela está quase lá. Vamos desenrolar isso, Maria Vatsi, fica tranquila. Roberto Santos, parabéns. Obrigada, isso, pai. fechada. Seu Roberto, obrigada, parabéns pela ótima filha que o senhor tem, viu? Tenha muito orgulho dela, porque a gente tem. Aqui, então, deixa eu só colocar aqui. Vocês verem, então, nosso muito obrigada a todos. Obrigada, meninas, Jaque, Carol, a todos que assistiram essa live. Foi um sucesso, muitas pessoas, muitos comentários, que bom. Estou muito, muito, muito agradecida pela participação de vocês, principalmente pela Jaque, Carol,
que doaram o seu Obrigada. tempo aqui para a Dona Dolorida, para passar seus conhecimentos, divulgar o trabalho de vocês. Continuem sendo essas profissionais extremamente humanizadas que são, maravilhosas. Contem com a gente aqui do Dona Dolorida para o que vocês precisarem, contem comigo pessoalmente, sempre vou estar à disposição, porque é assim que a gente né? Sempre um junto do outro. O espaço aberto para vocês, se quiserem falar alguma coisa, se despedir. Só agradecer mesmo o convite, foi muito gostoso. A gente estava super ansiosa também, e aí deu 1h30 de live sossegada, assim, nem passar a Nem hora, né? sentimos. Pois é. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Obrigada, Mara, pela oportunidade da gente também divulgar nosso trabalho. E é isso. Obrigado, pessoal que participou. É isso, Obrigada. gente. Beijo para vocês. Um excelente final de semana a todos aqueles que têm tem o feriado amanhã. Então, bom final de semana prolongados. Que não tem, ótima excelente sexta-feira. Bons sábado e domingo. Fiquem em paz. Sigam o JC Cuidar. Se tiverem dúvidas ou qualquer coisa, por favor, entrem em contato com as meninas. Se não conseguirem falar com elas lá, pode falar para a Dona Dolorida que eu pessoalmente passo esse recado para elas. Um grande beijo a todos vocês. Muito, muito obrigada. Deus, Dete, beijo grande. Obrigada por ter vindo. Aqui só mais um. Ai, meu Deus, calma aí. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô perdida aqui nos comentários, mas aqui, ó. Depois dessa, nem estou mais sentindo dor, tá vendo? Meu pai, tava com dor nas costas hoje. O último comentário aqui, porque eu acho que eu não falei isso, mas eu preciso falar. Hoje eu tive o dia super tenso, minha mãezinha teve que procurar um médico urgente. Agora assisti vocês, até aliviou a tensão dos meus ombros. Que bom, fantástico. A live no momento certinho, é isso. Gente, beijo a todos vocês. Estou encerrando a live aqui. Até sexta-feira da semana que vem, temos a live com o nosso educador físico, William Fernandes, falando sobre que tipo de exercício é o seu. Então, não deixe de participar. Várias dicas boas para a sua qualidade de vida. Um beijo. Tchau, gente. Beijo, tchau.